Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa entrevista aqui no YouTube da Ela. Agora eu tenho o prazer de conversar com a Bárbara, mais uma aluna do Bootcamp Meet que conquistou aí sua vaga no mercado, e ela vai contar um pouquinho pra gente como é que foi a experiência, como é que ela fez para organizar seus estudos, entrevistas, enfim, vários tópicos muito bacanas aqui pra gente conversar. Bárbara, obrigado pelo seu tempo. E para começar, se apresenta, por favor. Conta um pouquinho sobre o seu background, quem é a Bárbara? Eu sou formada em Ciências Sociais, eu me formei lá para 2015, mais ou menos. Depois eu fiz um mestrado na mesma área. Aí eu vi que carreira acadêmica não combinava muito com os meus objetivos, com o que eu estava querendo. E aí fui para o mercado de trabalho. Comecei a trabalhar no Quinto Andar, que é uma startup, mais na área de dados. Então, eu trabalhava como analista de performance, trabalhava principalmente com dados quantitativos, performance de parceiros, enfim, e participava de vários projetos também dentro da empresa. Uhum. E um desses projetos foi com o time de design, que eu conheci um pouco mais do trabalho deles, e achei super interessante, também achei que tinha alguma coisa a ver com o que eu tinha estudado durante a minha graduação. E aí, desde então, eu comecei a estudar coisas por fora de design para tentar migrar de carreira. Mas demorou um tempo para encontrar o bootcamp, então foi mais ou menos assim que aconteceu. Depois eu tive outra oportunidade também trabalhando na Croton, que foi como analista de produto, então fiquei mais próxima ali de produto, mas ainda não Uhum. era na área de UX. Legal. A gente já vai chegar nesse tópico, né, onde você conseguiu efetivamente entrar, né, migrar para a área de design. Mas eu fiquei curioso num ponto. Você falou que no Quinto Andar você teve um primeiro contato ali com o time de design, então começou a ver um pouco, né, de pesquisa, de UX e tudo mais, e gostou. E você viu Uhum. relações com a sua faculdade, o seu mestrado, com o que você estudou antes. Enfim, volta e meia a gente recebe perguntas de pessoas da área de humanas, de outras áreas. É sempre esse mesmo tipo de perguntar, mas dá para trabalhar com UX? Será que eu vou abandonar tudo? Enfim, minha curiosidade é, o que você viu de proximidade? O que você viu que você poderia aproveitar lá da sua faculdade? Eu acho que principalmente questões relacionadas à metodologia. Então, quem faz humanas, faz ciências sociais, psicologia, entende muito de metodologia de pesquisa, de comportamento humano, de comportamento social. Tem uma base boa de pesquisa qualitativa, de pesquisa etnográfica. Então, acho que esse histórico, assim, ajuda muito. Eu acho que ajuda mais até do que você saber alguma ferramenta propriamente dita de design. Isso a gente corre atrás, a gente aprende. Mas acho que Concordo. ter esse histórico, essa bagagem teórica ajuda muito a, enfim, a se adaptar ali na área de design e pensar coisas mais interessantes, sabe? Legal. E foi isso que te chamou a atenção quando você teve contato com o time de design do Quinto Andar? Foi essa parte de pesquisa ou não? Sim. Teve algo mais? Eu gostava muito também da forma como eles eram unidos, o time lá, eles são Hum. bastante unidos. Um sempre tá ajudando o outro, ao mesmo tempo que cada um tá ali no seu squad. Também o time de design é muito forte, então um tá sempre apoiando o outro, tem muita troca de ideia. Enfim, essa própria forma de trabalhar, assim, me chamou muita atenção, eu gostei bastante. E também essa questão da área mesmo em si, eu achei Uhum. muito interessante é, pesquisar o usuário, entender quais são as dores dele, foi o que mais me chamou a atenção, assim, foi, eu quero Legal, isso para minha carreira. legal. E desde esse momento até você efetivamente entrar na área como designer, quanto tempo levou mais ou menos? Um ano e meio, talvez, Olha, foi bem eu rápido acho. até, né? Considerando que você comentou que foi buscar estudos por sua forma, tal, antes de, né, de realmente entrar e se jogar no bootcamp. Você falou dessa questão de estudar da sua forma. Como é que você fez nesse início? O que que você buscou, ou talvez o que que você considera que foi mais interessante, que já ficaria para uma dica aqui para quem ainda está se descobrindo, ainda não tem certeza se é isso que quer ou não. Eu acho que eu vou falar um pouco mais das dificuldades, assim. Eu Hum. senti que tem muito conteúdo de UX disponível, muito. Uhum. Mas eu senti um pouco de falta de um início e fim nos conteúdos. Então, um dia eu lia sobre teste de usabilidade, no outro dia eu lia sobre entrevistas, enfim. E eu não tinha ideia da área de UX como um todo, assim. Parecia que eu não Uhum. estava absorvendo muito conteúdo, por mais que eu lesse várias coisas.
Então, acho que eu senti falta de ter esse conhecimento um pouco mais estruturado e também da prática, assim. Eu acho que ler muita coisa acaba confundindo e vai te deixando muito frustrado, assim. Então, eu senti um pouco de dificuldade nesse sentido, mas também foi importante para eu trilhar esse caminho, assim. Sim. Você entrar em contato com esses conteúdos, enfim, depois achar um curso que faça sentido para você, faz parte do processo, assim. Sim. É uma forma de você começar a aprender alguma coisa, né? Entender da área. Mas você comentou que muito conteúdo, e o que eu entendi, me corrija se eu tiver entendido errado, por favor, é que no sentido de muito conteúdo diverso. Então, às vezes está lendo teste de habilidade, às vezes está lendo de UI, às vezes está lendo... E aí acaba se confundindo. É isso que gerou uma certa frustração que você comentou ou não? Isso, sim. Parecia que eu não estava entendendo a área como um todo, assim. Parecia que tinha muita coisa Entendi. para aprender, que sempre surgia uma coisa nova e eu não sabia por onde começar. Ou qual era o começo do trabalho de UX, qual era o final. Quando eu fazia cada uma dessas metodologias. Então, acho que Entendi. o excesso de informação me confundiu Hum, bastante nesse começo. esse é um bom ponto. É um ponto que eu converso bastante com vários alunos, né? A internet é maravilhosa, mas de fato o excesso de informação atrapalha. Você tem que conseguir filtrar, mas nesse início é difícil, né? Porque como é que filtro que você tem? Você ainda não conhece a área, então. Mas enfim, entendo. E quanto tempo depois, mais ou menos, você decidiu entrar no bootcamp e estudar a fundo? Assim que eu saí do quinto andar e fui para a área de produto, Uhum. pouco tempo depois, foi em janeiro desse ano que eu entrei no bootcamp, eu comecei a tentar aplicar coisas que eu estava aprendendo no bootcamp no meu dia a dia de trabalho, assim. De Claro que era mais produto. fácil de produto. Legal. Eu era analista de produto, trabalhava numa diretoria de produto, então era mais fácil, mas eu acabei utilizando várias coisas para depois poder Sim. colocar no meu currículo. Foi um pouco disso, assim. Eu entrei Deixa nessa área de produto e já quis procurar um curso para migrar, assim. para desenvolver. Deixa eu te pedir uma coisa. Como essa entrevista está no YouTube, o público é muito diverso, né, que está nos assistindo. Você pode explicar um pouquinho qual era o seu papel como analista de produto? O que faz um analista de produto? Eu trabalhava na área de educação, né? Então eu criava produtos para cursos, assim, de graduação, no caso. Então, era desde olhar a performance dos cursos, então captação, entender NPS, que é a satisfação dos alunos com o curso, com a instituição, olhar vários indicadores nesse sentido, pegar também direções de negócio Uhum. e transformar tudo isso em um produto novo, assim, fazer uma proposta que seja interessante tanto para a empresa quanto para os alunos, para ter um produto interessante mesmo. Então, Legal. acabou que dava para colocar muita coisa de UX ali, além dessa parte de negócio também, dessa parte mais estratégica. O que você conseguiu aplicar diretamente de UX e de design durante esse período? Por ser uma empresa grande, a maioria das pessoas nessa diretoria, elas tinham muito um perfil mais voltado para negócio. Uhum. Então, voltada para números, voltada para eficiência, para ganho, para lucro. E o que eu fiz ali foi tentar mostrar que a experiência do aluno era importante, porque a experiência do aluno ia gerar todos esses outros resultados automaticamente. Então, eu comecei a sugerir fazer entrevista com os alunos, às vezes uma pesquisa quantitativa que a gente fazia não respondia todas as perguntas, então teve uma vez que eu sugeri fazer essa pesquisa qualitativa de entrevistas, surgiu vários insights depois para outros Legal. projetos, para incrementar no produto. Eu fui tentando ter esse olhar mais de empatia assim com o aluno, esse olhar mais voltado para a satisfação dele. Bacana. Foram pequenas coisas, assim, mas que ajudaram bastante na hora de colocar no currículo e também colocar um pouco da experiência ali, pelo menos em pesquisa. E aí, já complementando também, eu tinha essas experiências de UX, assim, um pouco de metodologia qualitativa no meu trabalho, trabalhava em uma diretoria de produto, mas eu ainda sentia muita dificuldade de passar em uma vaga de design, porque eu não tinha tanta experiência com a parte de UI. Uhum. Então, foi aí que o Bootcamp também me ajudou muito,
porque tinha os projetos para mostrar que eu estava me desenvolvendo, que ainda não era nada perfeito, mas que eu sabia fazer, enfim, e que ferramenta a gente aprende mesmo. Muito bom. E essa história da empresa, isso é muito legal, né? Você ajudou a empresa a se tornar um pouquinho mais centrada no usuário, né? Isso já te deu, como você falou, história para contar numa entrevista, o que é muito bom. E pelo que você falou, o Bootcamp te ajudou mais ali com o que a gente chama de end-to-end, né? Então, conseguir conectar pesquisa. Legal. Como foi seu processo de estudo? Que isso é um tópico que, enfim, com quase todo mundo que eu converso eu vejo que é meio complicado, porque o Bootcamp não é um curso rápido, ele é bem intenso, é muita coisa para fazer, são muitas horas de estudo, muitas mesmo. Então, como é que você organizou para você estudar, né? Você tinha horas específicas, dias, enfim, tinha algum processo para isso? Olha, foi e ainda é bastante complicado para mim, tanto que eu entrei em janeiro e eu ainda tô no 1.2 ali Uhum. dos projetos. Então, eu ainda não consegui me organizar totalmente para estudar de uma forma mais eficiente e aos poucos, um pouco a cada dia, para eu entregando os projetos. Então, está sendo bem complicado conciliar assim a vida de trabalho que eu já tinha, que era 44 horas semanais, com Nossa, bootcamp, com lazer, com várias outras coisas. sim, Então, eu faço uma coisa que é até um pouco errada, assim, às vezes eu pego sei lá, um final de semana e aí eu faço um intensivão ali para sair várias coisas. Porque eu gostaria de ter mais uma rotina, assim, de estudo, de entendi. estudar um pouco a cada dia, assim. Mas eu tenho muito essa mania de pegar períodos mais longos para entregar alguma coisa. Você pode tentar, né, ir modificando, é a tal da criação do hábito, né? Você tem que ir repetindo até isso acontecer, mas para mim, assim, errado é parar, porque aí não tem jeito. Mas se você consegue, final de semana e tal, e de uma forma consistente, funciona. Eu não vejo nenhum problema. Eu já recomendei para alguns alunos, né, assim, encaixa dentro das suas possibilidades, né? Se durante a semana não funciona, pega o final de semana, enfim, esse é ajuste. Mas tenta refletir sobre isso, né? A gente está sempre conversando, se você quiser, depois me manda mensagem, a gente conversa um pouco mais sobre isso para ver como criar hábito e tudo mais. Agora, sobre o estudo, eu acho interessante que você falou, eu entrei em janeiro, mas ainda estou no 1.2, ou seja, para você, você já queria estar mais além, mas até ali você já aprendeu Uhum. várias coisas interessantes, né? Como é que foi para você, ou como é que está sendo, né, esse processo de estudar cada nível, conseguir realizar o projeto? Você falou um pouquinho do tempo, mas como é que normalmente você efetivamente faz ali o projeto e estuda? Você tem algum formato específico que você segue ou não? Não, acho que depende muito do projeto, assim. Assisto todos os vídeos, faço as minhas anotações, e aí depois eu vou pensando em como que eu vou montar o projeto, e cada projeto é um projeto. Eu acho que uma coisa no começo que foi, assim, difícil, mas que foi um aprendizado, foi que eu mandei muitas versões no primeiro trabalho, que eram do nível zero. Acho que eu mandei umas 7, umas 8, assim. E eu tava consistente, tava sempre mandando as versões, mas ainda não era aprovada. Então, a gente até conversou sobre isso um dia, e eu esperava que ia ser aprovado mais rápido, enfim, tinha toda essa ideia, mas foi muito nítido, assim, o crescimento que eu tive da primeira versão que eu enviei até a última, quando foi aprovado. Então, eu acho que por mais que a gente tenha esses vários níveis de projetos para fazer, cada projeto é um projeto e cada projeto você vai aprender muita coisa ali dentro. Então, acho que também não é questão de quantidade, de quantos níveis você fez, é mais da Concordo. qualidade que você coloca ali e do seu aprendizado. Porque no final, por mais que a gente em cada projeto vai dificultando um pouco as coisas, vai inserindo novas coisas, no fim o trabalho de UX é sempre a mesma coisa, assim. Claro que vai Sim, depender do objetivo, mas são 10 projetos para talvez você fazer de forma diferente. Então, não sei se ficou claro assim que eu sim, penso. sim. Na verdade, acho que essa resposta é muito boa e é natural, né? Isso tem um pouco a ver com a questão da ansiedade, da gente querer ir mais rápido, que você falou. É natural. E eu acho que é até um processo de amadurecimento também, de entender que, caramba, não adianta eu querer correr.
porque mesmo que eu demore aqui um pouco mais, nesse nível, mesmo sendo 0 ou 1, esse projeto depois ele vai para o meu portfólio, né? E quanto mais eu aprender aqui, melhor eu vou aplicar na primeira vaga que eu conseguir, né? Então, Uhum. enfim. Mas eu vejo que isso se repete com vários alunos. Eu comentei isso em outra entrevista. Passa tempo, todo mundo fala, eu queria ter sido mais paciente lá no início, né? É bom que vocês vão enxergando e aí eu acredito que vai evoluindo mais rápido depois, né? Com essa paciência. Eu tinha muita ideia de que, eu vou chegar no nível 4, vou começar a me aplicar a vagas e aí sim eu vou passar. E, na verdade, também não é, as coisas não são tão lineares e não acontecem tão do jeito quanto a gente imagina, né? Então, se você tem 2 projetos ali e você acha que você está pronto, você pode tentar. Eu recebi vários nãos também e faz parte também levar vários nãos no começo. Olha, até corrigindo um detalhe, porque é perfeito isso, mas não é no começo, é sempre. A gente sempre vai levar não, a gente tem que aceitar. Não importa, sei lá, se você tiver 40 anos, né, daqui a muito tempo, tiver 40 anos nessa área, você vai levar vários não. E os motivos são diversos. Aí tem a história do fit da empresa, perfil e tudo mais. E tudo bem. Uhum. Tem até aquele conceito de quanto mais nãos você levar, mais próximo do sim você tá. O que não quer dizer que quando você está começando, você vai aplicar igual a metralhadora, porque aí isso também é ruim. Você tem que ter a estratégia, tem que estar melhor preparado. Bárbara, agora deixa eu te perguntar. Você então se sentiu pronta para essa vaga específica, resolveu procurar? Como é que foi o processo desde que você leu lá a job description e resolveu aplicar? Enfim, foi enviar currículo, teve entrevista? Como é que foi o processo dele? Dessa vaga específica que eu passei agora, eu recebi de um amigo o link para me inscrever. Aí eu gostei bastante, já tinha ouvido falar. É um aplicativo de terapia online, não só de terapia, de sessão online, e que cuida do bem-estar emocional das pessoas. E cresceu muito durante a pandemia, porque as pessoas elas Imagina. se sentiram mais apelidas, enfim, a procurar esse Sim. tipo de produto, de serviço. Então a startup cresceu bastante. E eu acabei conhecendo pelo LinkedIn também e tudo mais. Gosto do clima e organizacional de startup, então eu me identifiquei bastante com isso. E a descrição era bem amigável, assim. Falava que não importava o seu nível, eles queriam só pessoas boas, pessoas que tivessem ali para contribuir, então isso me incentivou bastante também a me inscrever. Aí durante o processo eu fiz uma entrevista direto com o gestor de produto já. Fui bem na entrevista, contei da minha experiência que eu tinha tido até ali, falei tudo que eu falei hoje aqui, da faculdade, de como se relacionava com a minha trajetória até agora. Depois ele me mandou um case para fazer, e aí o Bootcamp ajudou bastante a estruturar esse case. Fui muito bem no case, fiz a entrevista depois com o founder da startup, passei também e recebi a proposta. Assim, foi um processo bem tranquilo, assim. Muito legal. E quanto tempo durou? Você lembra, sabe, mais ou menos assim, do início ao fim? De quando você aplicou Umas, até ter a oferta? umas 2 semanas e meia, mais ou menos. Olha, bem rápido. Bem rápido. Essa é a vantagem de startup, né? A startup tem um processo que é legal, muito bom. E como é que está sendo trabalhar na startup? Eu sei que é bem recente, né? Mas como é que está sendo a experiência de agora conectar o lado de produto que você tinha com as questões de UX, com também fazer design? Como é que está sendo? Tá sendo bem interessante. Quando eu entrei, só tinha eu de UX, agora eles contrataram uma pessoa de UI. Quando eu entrei, até agora eu estava muito focada em UI, eu estava ajudando os squads ali a fazer interfaces para as sprints acontecerem. Então, foi bem legal também, porque o aplicativo já está pronto, o site já está pronto. Então, coisas que eu tinha que fazer eram pequenas e foram me dando confiança, sabe? Entendi. Então, mudar um botão, mudar um campo. Eram coisas pequenas que foram me dando confiança ali para fazer outras coisas maiores depois. E aí, agora a expectativa mesmo é pensar essa área de UX e os processos também. Startup não tem processos muito definidos. Isso tem um lado positivo, né? Que você tem total liberdade para criar as coisas e para testar, para errar, para fazer de novo, tentar de novo. Então, tô nesse processo agora aí de
de entender ali junto com os PMs também, quais são os objetivos deles, o que eles pensam a longo prazo ali para o produto, para conseguir encaixar ali a parte de discovery de UX. Muito legal. E somando isso tudo, você começou também já remoto, né? Nessa vaga. Foi durante... Nossa. Você teve então que aprender sobre a empresa, tudo onboarding, sendo a primeira designer remoto. E foi tranquilo? Uhum. Como é que foi? Ou você teve alguma parte do remoto que você ainda está se acostumando? Foi tranquilo, assim. Acho que ajudou bastante também o fato de eu ter terapia uma vez por semana, que eles oferecem. Então, conversar sobre isso com alguém ajuda bastante. Mas o pessoal é super legal também, eles são super solícitos, por mais que eles não sejam designers, tanto os desenvolvedores quanto o pessoal de produto, eles ajudam no que eles podem. Se eu tenho alguma dúvida também eu posso perguntar para eles, não tem isso de ego, assim, de não quero perguntar Isso é porque vai muito bom. parecer que eu não sei. Então, tá sendo uma experiência boa, assim. Claro que no remoto tem aquela falta de conversar com as pessoas pessoalmente, de tomar um café, Sim. enfim, de criar esse laço maior. Mas também tem as vantagens, né? Você tem em casa, você tem sua rotina, então tá Tudo sendo tem vantagem e positivo. desvantagem, né? Hoje eu tenho visto várias pessoas votando, né, em surveys online, dizendo que querem a mistura dos dois. Então eu acho que talvez esse vai ser o futuro aí. Você vai no escritório de vez em quando, ou uma, duas vezes por semana, né, para você ter esses momentos de tomar um café, ou às vezes terminar e tomar uma cerveja com o pessoal, enfim. É bacana, né? Cria ali uma conexão maior com o time. Legal. Sim, Bárbara, deixa sim. eu te perguntar mais duas coisas, né, partindo já para uma etapa final aqui desse bate-papo, dessa entrevista, sobre a questão de UI, que você veio desse lado de humanas, eu sei que você vem estudando bastante, né, com a gente, vários projetos, a intensidade do Bootcamp, pelo que você explicou aí, te ajudou até com o Design Challenge, muito bom, mas eu já recebi várias perguntas, né, de quem vem de alguma área que não tem nenhum contato com design, onde o principal medo são os softwares. E falar, mas será que eu vou conseguir usar algum software para fazer UI, não sei o quê, pá. E a minha resposta é sempre a mesma, olha, se você estudar, consegue. Pode ser que seja um pouco mais difícil, tal, mas estudando consegue. Como é que foi para você? Ou como é que, na verdade, está sendo, né? Que eu sei que você ainda está estudando. Essa parte de UI, de software especificamente, de agora estar lá na startup e ter que cuidar de tudo, né? Você não tem um designer sênior lá para te indicar, nem nada disso. Eu acho que as ferramentas, elas são bem intuitivas, assim. Eu acho que não é nenhum bicho de sete cabeças. Também tem várias videoaulas que você pode assistir para aprender alguma coisa. Tem sempre a ajuda do Google ali, se você quer fazer alguma coisa e não está conseguindo. Então, não foi um grande problema, na verdade. É claro que quando você não tem nenhuma experiência e você vai mexer ali pela primeira vez é um pouco estranho, mas sua própria experiência ali com o projeto no nível zero, você já, quando termina esse nível, você já tá mais familiarizado com a ferramenta, assim. Depois vem outras camadas de complexidade, eu acho, mas que você também vai pegando com o tempo. Então, eu tô na Uhum. empresa hoje, ainda estou aprendendo várias coisas de design system, enfim, e aí vai aumentando a Sim, complexidade, você vai aprendendo mais coisas, mas a ferramenta em si não é difícil, assim. Elas não são legal. difíceis, elas são bem acessíveis. E hoje qual que você está usando? Hoje eu uso o Figma. Tá. Eu já Basicamente estava ele ou algum usando, outro junto? só o Figma. Legal. Bacana. Hoje o Figma está conseguindo resolver praticamente tudo, né? Ele tira a necessidade de vários outros. É uma ótima ferramenta. Sim. Muito bom. Bárbara, para a gente fechar esse bate-papo, essa pergunta eu faço para todos os entrevistados. Olhando para trás, né, quando você começou a ter interesse em estudar sobre UX e sobre design, provavelmente você tomou alguns caminhos não errados, mas não tão certos assim, que talvez você faria diferente. Você até comentou, né, que gerou umas frustrações e tudo mais. Ao longo desse tempo até aqui, o que você teve de aprendizado e que você deixaria de dica, né, para você mesma do passado, lá no início? No sentido de, talvez, sei lá, faça isso, ou leia isso, ou não faça isso, enfim. O que você diria aí que foi um grande aprendizado para você? Acho que a maioria das pessoas devem responder isso, mas acho que é menos ansiedade, assim. E com mais calma, eu sei que quando você
começa a jornada. Às vezes você acha que você não vai conseguir, ou que você precisa estudar muitas coisas e que tá longe de você alcançar o objetivo. Isso vai dando essa frustração, vai dando essa ansiedade. Mas as coisas, elas acontecem. É só você ter calma, estudar, fazer os projetos com calma, fazer o seu portfólio, enfim, e pensar numa estratégia para se aplicar nas vagas. Vai ter vários nãos, mas vai dar tudo certo depois no final. É só não ter essa ansiedade mesmo, que acaba desgastando só você. Ótimo ponto. Bárbara, muito obrigado pelo seu tempo. Sucesso, tá, na sua nova vaga. E lógico, vamos seguir em frente com os estudos, né? Tem bastante coisa, né, para a gente caminhar juntos. Para quem está nos assistindo aqui no YouTube, se estiver vendo pela primeira vez, tem várias outras entrevistas aqui com alunos. Se você quiser dar uma olhada, lembra de assinar o canal. Se você gostou dessa entrevista ou lembrou de alguém que começou a falar de UX, design, manda o link para essa pessoa. Pode ser que ajude com alguma dica, alguma coisa que a gente conversou aqui. Tá certo? Bárbara, mais uma vez, muito obrigado. E você quer deixar algum recado final aqui? Acho que é isso, gente. Menos ansiedade, que dá tudo certo. Tá ótimo. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Bárbara. A gente se vê aí em várias aulas lá no Bootcamp. Tchau, tchau.